Bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Gestão com Dados. Hoje o episódio é sobre o VAR. Nós vamos aí revisar alguns lances duvidosos, né? Não é do futebol, a gente vai revisar lances da gestão da informação. Trouxe um convidado aqui de São Paulo, veio passar frio aqui no Paraná. E a gente vai falar sobre processos, engenharia de dados, BI e esse pipeline de dados, desde o processo até chegar lá na ciência de dados. Vai ser um papo muito bacana. Então, você, gestor, seja da área de negócio, seja da área de TI, que está passando aí por dificuldades com vários Power BI espalhados na organização, esse é o episódio para você escutar, assistir, compartilhar, vir trocar ideia com a gente nos comentários, pois hoje a gente vai falar muito de estrutura de dados, vamos falar também sobre os silos de informação, o que são esses silos, né? O que acontece nas empresas que vão criando aí seus silos de dados e qual que é o problema disso. Para falar sobre isso, comigo eu trouxe aqui Iago Soares. Então, o Iago é fundador da S-Tech Soluções, é um grande parceiro aí da DataRoads, engenheiro, professor, especialista em dados, sistemas, processos, vem ajudando aí, né, Iago, as empresas a digitalizarem seus fluxos, conectar seus dados e trazer resultados aí com tecnologia e com dados. Iago, bem-vindo. Muito obrigado aí pela tua presença, por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Fala, Rodrigo. Obrigado aí, agradeço o convite. A apresentação vai ser curta, né? Você já gastou aí as características, mas prazer aí a toda a audiência. Meu nome é Iago Soares, vim de São Paulo e hoje está frio aqui, bastante frio aqui no Paraná. Sou cofundador aí da S-Tech Soluções Tecnológicas. A gente atua dentro de tecnologia, principalmente na área de dados, desenvolvimento de sistemas, automação de processos, que vai de encontro com o nosso bate-papo hoje, né? Muito nessa linha de entender processos, o quão isso impacta ali na engenharia de dados, a gente vai falar já já disso. Esse é um pouquinho de quem é o Iago, e como o Rodrigo falou, sou especialista em BI, Analytics, atuo também com treinamento, sou professor, seja de ferramentas de visualização de dados, estatística para dados, processos e cultura analítica nas empresas. Essa é um pouquinho da minha bagagem, de quem sou eu. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Show de bola. O Iago tá numa tour aí, né, pelo Paraná, hein? Castro, Ponta Grossa. A gente tá fazendo um treinamento grande de formação e análise de dados numa grande cooperativa aqui da região, em parceria aí com a Embix. E tá aproveitando o momento para falar desses assuntos aí de integração, que é muito importante. Queria lembrar o pessoal aí que está assistindo que a gente tem alguns episódios dessa segunda temporada falando sobre o primeiro lá, como montar um time de dados, qual que é a diferença do engenheiro de dados, do analista de dados. A gente trouxe também o Luimar, que é um diretor comercial, para falar sobre liderança aqui com a gente. Trouxemos o André Bobeck, que é dono da Midas, fundador da Midas, uma empresa aí que cresce num ritmo bem acelerado, e a gente tem vários BIs lá. Ele veio falar sobre cultura de dados aqui. E no último episódio, a gente falou sobre os bastidores, né? O que está ali no vestiário, ali dentro da área de BI, de uma empresa de BI, falando sobre a DataRoads. Então tem bastante conteúdo aí para a gente se atualizar e poder ajudar vocês aí na implantação de BI e tudo mais. Vamos fazer aqui começar com um bate-bola aqui, Iago. O VAR, né? Então o VAR no futebol serve para revisar algumas jogadas, alguns momentos, um impedimento, uma falta. Na nossa área aí de dados, Iago, qual jogada que você revisaria aí na área de dados? Legal. Hoje em dia, o grande desafio quando a gente entra numa empresa para desenvolver um projeto, seja ele de dados ou tecnológico, é revisitar os processos, né? O grande gargalo hoje, a gente vê que não é o problema da entregável, criar um fluxo de dados, um pipeline, uma estrutura. Muitas vezes o gargalo, grande maioria dos casos, está no processo. Então, se eu pudesse entrar com o VAR, né, com essa revisão, geralmente é trazer esse empresário, esse gestor ou responsável daquela área para revisitar o como estão acontecendo as coisas hoje, seja no processo fabril, seja no processo comercial, que geralmente, por experiência de anos aí passando em empresas, cliente do segmento A, B, C ou D, geralmente na grande maioria dos casos é o processo. Então,
Se eu pudesse implementar um VAR para começar qualquer projeto tecnológico ou de dados, é lá no processo. Já começaria no começo, né? Que é o processo. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas com a gente acontece. O pessoal vem atrás de um projeto de BI ou de um projeto de engenharia de dados. E você começa, né? A gente tem que fazer muitas perguntas, questionar. Sim. E aí, quando você entende ali, fala, pô, peraí, você quer criar um BI, uma visão, ou até uma inteligência artificial, mas me parece que você não tem ainda um sistema implantado. Não sei se já aconteceu de chegar nesse nível. Pô, peraí, você não tem nenhum sistema ainda gerando input de informação. Como é que você quer? Não precisa primeiro revisar aí o processo? Já aconteceu contigo já? Normal, né? Acho que é a dor do consultor, quem vive entendendo ali processos, quem vai na empresa ali. Quando o empresário vem pra gente, eu quero um BI, eu quero um painel lá com os dados do meu processo, ele geralmente quer que a gente mostre os números do que está acontecendo. Mas o maior desafio, eu falo que é aquele indicador que está na cabeça do gestor. Ele quer ver no painel lá um resultado, um comparativo, alguma informação, um indicador que o processo dele não mede, não gera, como você citou anteriormente, não está em um Excel, ou ele não tem um RP, não tem um sistema que armazena essa informação, né? Esse dado registrado, esse dado bruto, para aí sim, com as nossas expertise, a gente criar um pipeline, alguma automação, um enriquecimento desse dado, vir com um processo de ETL, que é o tratamento e enriquecimento desse dado. Mas se não existir esse processo, não existir esse registro, em algum lugar não tem como a gente atuar. E muitas vezes o empresário, às vezes, recorre a um BI, a um dashboard, a uma análise de dados, quando algo já não está legal na empresa dele. E isso é um erro muito latente aí, que às vezes a gente só vai escancarar falhas e gaps de processo, ou de fato apontar ali que não está legal. Então, às vezes ele recorre a um BI, um parceiro ali de dados, para salvar, e às vezes não é mais o momento, né? Então, eu já gero esse alerta para o empresário que o BI não é só quando também você está no ruim, né? Ou performando mal. A gente pode ter BI, análise de dados, para melhorar o que já está bom. Porque dá para extrair mais, ter espaço, a gente conquistar, ganhar market share, ficar na frente do nosso concorrente, né? Com essa ter uma cultura vantagem de dados competitiva mesmo. Eu já passei por alguns casos assim que acho que esse é o papel nosso como consultor, né, Iago? É entender qual é a dor, né, e dar um caminho. A tecnologia é um meio de a gente resolver os problemas, né? Ela não é o fim, né? Mas eu já peguei casos assim que o gestor tinha uma ideia de trazer todo o tratamento de dados para dentro do BI, e aí quando você questiona assim, fala, tá, mas não é uma responsabilidade de fazer esse tratamento, essas regras, o próprio sistema teu? E aí o cliente começa a pensar mesmo, opa, peraí, será que eu não tenho que, às vezes, refazer uma implantação? Eu tenho vários casos que eu comecei a conversar, e aí eu falei, ó, posso estar perdendo o projeto de BI agora, mas eu recomendo que você reimplante o sistema X antes da gente falar de BI. Tem esse ponto. E tem também alguns casos que eu achei legal que você comentou e acontece também. Por exemplo, eu tenho ciência que o meu processo não está ok, mas vamos implantar o BI, porque ele vai me ajudar a identificar isso, né? Um exemplo que eu sempre dou, bem simples, cara, é assim, você faz um BI de vendas, e aí você vai ver vendas por categoria e tem lá 50% para outros. Cara, tá nítido que tem ali input de informação errada. Alguém não tá classificando o produto da melhor forma. Então, o BI foi implantado, ele começou a te mostrar... Para refinar e melhorar o seu processo. Refinar e melhorar o processo. O que são esses 50% dos outros, né? Então, a gente consegue, mesmo não tendo um processo 100%, achar um gap, um gargalo ali para melhorar, né? Então, tudo vai de uma análise aí, de uma conversa que a gente faz com os clientes e tenta entender melhor. Mas o nosso trabalho consultivo é isso. Quando a gente tem um gestor lá na ponta que tem essa maturidade, que quer construir de fato com a gente em 4 mãos, tem muita oportunidade, né? De melhoria, de vantagem competitiva, não é que o dado, né, com BI ou tecnologia, você não vai ter erro, né? Não é essa ideia, é impossível você ter um processo 100%, mas as chances de minimizar esses erros aumentam e muito, né? E essa é a proposta de uma implementação de engenharia de dados, BI, ciência de dados, inteligência artificial, que seja, né? Show de bola. Começamos bem aí, papo sobre processo. Vamos voltar nesse assunto. Antes disso,
queria trazer um outro assunto que está bombando no LinkedIn, eu estou provocando bastante, né? Até deixa eu contar uma história aí para vocês, né? Como que eu conheci o Iago, né? Eu conheci o Iago trocando ideias no LinkedIn, né? O LinkedIn, eu acredito que é realmente uma rede muito poderosa para conexões profissionais, para, né, trocar ideias sobre projetos e tudo mais. E a gente tem falado muito lá, o Iago também, né? Um cara que publica muito lá diariamente sobre silos de dados, né? Eu queria entender qual que é a tua visão, Iago, bom, primeiro, o que você enxerga, o que são, até para o pessoal aí que está assistindo e escutando entender, o que são os silos de dados, né, cara? Não, legal. Sim, a gente se conheceu lá pelo LinkedIn, né? O primeiro contato. Desde então a gente vem construindo uma parceria muito sólida aí, ao longo do último ano, né? Principalmente. Acabando não sendo concorrentes, criando coisas juntos, né? E tem muito mercado e espaço para a gente trabalhar em conjunto, mas voltando à pergunta dos silos, né? O que acontece nas empresas hoje? Seja elas de pequeno porte ou grande porte. Às vezes, as estruturas de dados, a empresa é grande, tem um time de engenharia de dados, ciência de dados, um time de tecnologia. Por mais que estruturado seja esse time, não dá vazão e conta a toda a estrutura da empresa. Esse time vai ficar dedicado ao quê? Ao que mexe os ponteiros dentro da empresa, os KPIs lá cruciais do negócio, né? O que vai aumentar a rentabilidade, experiência do cliente. Só que essa empresa que eu estou dando um exemplo, ela pode ter N outras áreas lá e demandas dentro dessas áreas que demandam tratamento de dados, processos de engenharia, de BI. Só que esse time não consegue dar vazão para esse todo. Sim. E é normal, é comum, porque é oferta e demanda. É difícil você criar uma empresa com um time, principalmente tecnológico, que tem alguns aspectos. É uma mão de obra que não é tão barata, não tem tanto profissional qualificado no mercado, é um desafio também para as empresas. Então, voltando no silo, o que acontece? Essas áreas de negócios acabam criando suas próprias análises, seus próprios bancos de dados, seus próprios Excéis, seus próprios puxadinhos. Estou falando que isso é ruim? Até que ponto? Não, porque às vezes É o começo. É o começo para eu trabalhar, porque também não fico refém lá na minha estrutura do meu time de engenharia, do meu time de tecnologia. Mas é óbvio, né? Se eu não tiver uma pessoa dentro dessa área minimamente orientada a dados, que conheça as boas práticas, começa a ter um desafio, porque eu começo a duvidar dessas informações que vêm desses dados, desses processos. Mas agora, se eu tenho alguém que tenha minimamente as boas práticas, comece por vontade própria, iniciativa própria, fazer boas práticas de BI, de engenharia de dados, de análise, eu consigo gerar valor já ali na área, através desses silos, né, desses dados, mas depois eu consigo pôr para jogo esse meu desenvolvimento para vir de uma forma mais estruturada. Aí com um time de engenharia, envolvendo eles, a Muitas TI. vezes reaproveitando, né? Já pega ali vou dizer que fez a POC, o MVP dentro de casa, ali dentro da sua área. Depois tem que escalar isso, né? Porque eu tenho que ter boas práticas, melhor performance, porque às vezes eu não fiz da melhor maneira. Eu conheço do negócio, tenho acesso aos dados porque são os processos do meu dia a dia, mas quem sabe de tecnologia mesmo, pipeline, para fazer escalar com governança, boas práticas, vai ser o time de engenharia de dados, o time de tecnologia da empresa, ou de repente um parceiro como empresa, né? Porque acontece muito. Eu, por exemplo, como empresa, entre grandes companhias hoje. Muita gente questiona como você atende o cliente X, Y ou Z, sendo que esse cliente tem time de engenharia e de cientista de dados. Foi o que eu falei. Complementando. Esse time dedicado vai atender o quê? O que mexe ponteiro dentro da empresa. Os KPIs lá principais do negócio. Aonde a gente entra como empresa parceira? Nessas áreas onde tem esses silos. Para auxiliar essas demandas paralelas, porque eles não dão conta de dar vazão. Então a gente entra nesses gaps aí e acaba sendo um parceiro estratégico. Sempre né? fazendo a comunicação com com a área de tecnologia. Sim, né? sim. Porque assim, a gente tem que respeitar as boas práticas e governanças da empresa, né? A gente tem que seguir. Eu não vou. A empresa, por exemplo, usar lá a AWS em tudo, eu vou colocar tecnologia Sim. Google ou Microsoft, ou vice-versa. Sem alinhamento, né? Pode ser que aconteça, sim, em alguns casos, a empresa usa alguma tecnologia, algum provedor de cloud, e eu vou num projeto específico para uma área, entro com outro, mas todo mundo alinhado, porque faz sentido para aquele projeto, né? Tem a ver ali, tem fit com aquela necessidade, né? Cara, essa autonomia, né, que foi gerada, assim, eu vejo com bons olhos também.
A gente até escrevi recentemente, o boom do BI acabou, né? O que eu queria dizer? O que eu quis dizer com isso, né? A gente passa ainda por uma fase, muito curso de Power BI, muito conteúdo. Vou falar de Power BI, porque é o que, né, tem maior volume mesmo. Muito curso, muita formação de Power BI. É uma ferramenta muito acessível, né? Sim, Você consegue baixar lá o Power BI Desktop e desenvolver teu BI agora, sim, hoje, sozinho, publicar. E isso foi acontecendo, as pessoas sim, foram fazendo. Né? Eu costumo dizer assim, nenhuma área de negócio vai ficar esperando sim. a área de Não tecnologia. precisa mais, né? Não, assim, ou ele vai fazer no Excel, ou vai Sim, fazer no Power BI, ou no Looker, ele vai dar um jeito, ele vai se virar, ele vai extrair o relatório do sistema, salvar, conectar via CSV, ele vai dar um jeito. Então, assim, eu acho que é um começo, é uma forma de começar, sim, é um MVP, né? Tipo, sim, fazer um produto ali, um BI, começar. Mas a gente está agora, acho que, numa fase de começar a rever isso. Por quê? Né? Por causa desses silos que vão começando a surgir. sim, Né? A empresa lá, o comercial tem os seus BIs, financeiro tem os seus BIs, o número não começa a não bater. sim. Vai para a reunião, uma área tem um número, outra área tem outro número. Esse é um ponto. Confiança da informação. Outro ponto, performance. Né? Para começar um projeto ali, às vezes a pessoa, sei lá, conectou direto no banco de dados, pegou numa planilha gigante, o negócio vai crescendo, começa a travar. Né? Esse dia eu peguei para fazer um orçamento, um Power BI que tinha 100 etapas, né? No Power Query. E não atualizava mais, parou de atualizar. Então, assim, Nem quem fez esse arquivo aí sabia mais. provavelmente não. É. Provavelmente não, né? A pessoa que veio contratar a gente falou que tentou com outros 3 fornecedores, ninguém nem quis encarar o negócio. E Sim, aí entra essa próxima, acho que tem que passar de fase, né? Passar por um momento ali de começar a pensar na engenharia, sim. talvez até em processos, mas começar a estruturar um data warehouse, um data lake, enfim, um repositório de dados para começar a facilitar isso, ou no mínimo começar a criar ali umas views no banco de dados. Tem que dar um passo, né, para sair desses silos aí, né? Eu achei bem legal o que você citou, né? Que ferramentas de visualização de dados como Power BI proporcionou às áreas de negócio essa liberdade, né? De fazer seus próprios relatórios. Eu vejo também com muito bons olhos isso, porém, desde que tenham boas práticas, né? Então vem muito a questão da educação. Eu, como professor, a gente tem que seguir o conceito, as boas práticas ali em tecnologia. A gente tem os nossos, o que pode e o que não pode fazer, né? O exemplo que você acabou de citar ali no Power BI. Muitas etapas no Power Query ali, de transformação de dados, né? Cara, a gente sabe que num projeto de BI bem estruturado, isso tem que ser feito externamente, ferramentas próprias para isso, que a gente fala que é as ferramentas de ETL, né? Fazer todos esses tratamentos e transformações externo ali no Power BI, porque o Power BI, na prática, é uma ferramenta de visualização de dados. A gente vai fazer lá o DataVis, né? Criar lá os gráficos, as análises. É óbvio, a gente cria uma medida ou outra ali que não tem no ETL? Sim, criamos, porém toda a performance, a carga mesmo de processamento do dado, está externo, tecnicamente falando, no Uhum. ETL. Então não vai ter esse monte de etapa lá dentro do Power BI, porque escalou o volume de dado, aumentou Vai dados travar. históricos, vai travar, vai travar. Então, às vezes o cara de negócio não tem essa percepção e tá tudo bem, porque cada um no seu papel, desde que, de novo, é um MVP, fiz de uma extração, tudo bem ele fazer assim. Sim. Mas eu vejo que são 2 gaps aí, né? Um é comunicação entre áreas, porque você citou, eu uso um relatório no comercial e no financeiro e o número não é o mesmo. Um outro gargalo, além de processo, é esse, é comunicação entre as áreas. Uhum. E isso também ajuda muito em criar esses silos, né? Se as áreas não se falam, às vezes estão Reforça. refazendo o mesmo dado, a mesma view, pegando a mesma consulta. Retrabalho. Acho que tem Retrabalho. um ponto aí, confiança, retrabalho, Sim. isso começa, E performance. outro ponto que ajuda isso é o que você citou aqui no começo da nossa fala. Esse olhar das empresas hoje da importância de capacitar os times. Você citou o treinamento que a gente está Sim. fazendo aqui na região, em uma grande empresa. Isso é fundamental quando a gestão enxerga valor nesse tipo de abordagem. Porque
A proposta desse treinamento, por exemplo, é capacitar pessoas de áreas distintas da empresa a trabalhar com dados, ferramentas, tecnologia, mas não necessariamente esses caras vão sair de lá analistas de dados, engenheiros de dados. Nem é essa a proposta. A proposta é gerar consciência de que eles comecem nas áreas, ser esses multiplicadores, e de repente ser a ponte com o time de TI, com o time de engenharia de dados, né, melhorando a comunicação e melhores práticas. E essas pessoas serão agentes multiplicadores ali dentro da empresa. Ele não vai desenvolver um data warehouse, não é essa a ideia. Nem é essa a proposta. Mas ele vai entender a importância do data warehouse num contexto de análise de dados. Né? Porque eu não sei se você concorda comigo, né? Mas eu vejo que qualquer projeto tecnológico, seja um desenvolvimento de um sistema, um pipeline de engenharia ou um projeto de BI, não é um especialista que faz. São várias pessoas pensando em conjunto. Pessoa de negócios, pessoa de TI. 4, 6, 8 mãos para a gente ter um produto final lá na ponta. Sim. Bom para quem? Para a empresa, para o negócio. Eu costumo falar de uma tríade aqui, que é pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia. Se essas 3 grandes áreas que você citou não andar em sinergia, cara, a gente não tem sucesso no produto final. BI, sistema, o que você queira desenvolver. Se não tiver sinergia nisso que você citou, nessa tríade, a gente não tem sucesso. Eu brinco muito, né? Eu falo para os meus clientes, né? A gente é uma empresa de tecnologia, S-Tech, certo? Mas o nosso slogan é We do business, we are tech, né? Fazemos negócios, somos de tecnologia. Tecnologia pra gente é meio, a gente é uma empresa de tecnologia. Mas no final do dia, o que a gente faz é negócios. Porque quando o cliente contrata a gente, o que ele quer? A última linha do DRE lá, melhore. A gente ajuda, né, as consultorias ajudam a facilitar esse processo de comunicação. Porque é muito comum a gente atender áreas que já estão estressadas. Né? Então, áreas de negócio estressada, área de TI estressada, porque o negócio não consegue evoluir, a TI sempre tem muita demanda, não consegue dar vazão, e aí fica essa briga entre negócios e TI. Enfim, a gente é de TI aí há muito tempo, não é de hoje isso, né? Mas quando a gente entra com consultoria, a gente acaba facilitando, fazendo esse elo acontecer, fazendo ali a comunicação. A gente fala de negócios, né? Foi o que você falou agora, né? A gente fala de negócios e fala de tecnologia, e quando une tudo, consegue fazer o negócio acontecer, né? Então, é uma mediação, né, que a gente faz. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado nessa mediação, porque se a gente não trouxer, seja o time de negócios ou o time de tecnologia, para o nosso lado, a gente é encarado ali, a gente tem uma certa reatividade, né? Por quê? Geralmente, quando a gente vem como consultoria, alguma coisa ali tem possibilidade de melhorias. E possibilidade de melhorias esbarra no quê? No começo do nosso assunto. Processo. E às vezes o cara tá ali na empresa 10, 15, 20 anos, sempre foi feito daquela maneira. É o que eu mais ouço como consultor. A gente sempre fez assim. Então, quando você vem como especialista, como consultor contratado ali, para propor um outro cenário, um cenário que vai gerar um melhor resultado, se a gente não trouxer essas pessoas para perto, a gente vai sofrer também para ter o sucesso do nosso produto final ali, que a gente quer entregar no negócio. Só que assim, as pessoas de negócio que estão na empresa têm que entender que não é o produto que a minha empresa quer entregar. É o produto para a empresa dele. É a gente, em conjunto, chegar no denominador comum, resultado. No fim, a gente está atendendo clientes que estão com falta de confiança na informação ou falta de agilidade. Precisa organizar melhor os dados. Então, assim, com certeza a gente vai propor mudanças, né? Sim. E aí mudanças têm resistências. Então, assim, a gestão dos stakeholders no projeto, ali, dos envolvidos no projeto, é bem importante, vai ter resistência, mas é o nosso papel também mostrar que o caminho que a gente traz, a jornada ali não é fácil, né, de transformação, mas no fim vai permitir que a empresa cresça, que os profissionais cresçam também. Sim. Porque se hoje você não tem uma estrutura de engenharia de dados e a gente ajudar você a ter, o profissional que está ali hoje trabalhando com análise de dados, ele vai poder trabalhar com uma tecnologia mais moderna, vai poder aprender, se capacitar, pode abrir até novas oportunidades de carreira aí também. E né, também é o nosso jeito de vender. É um trabalho nosso de vendedor também já dentro do projeto, para as áreas de negócios, por exemplo. Mostrar e provar para eles que o que a gente quer implementar
vai facilitar no futuro a vida deles mesmos. Sim. Evitar trabalho repetitivo, melhores práticas, trabalho manual. Eu tenho um exemplo prático, a gente está vivenciando num cliente nosso, uma rotina lá, não vou citar, né, o cliente, para fazer o fechamento ali de uma determinada operação, eram 3, 4 dias de 2, 3 pessoas ali, trabalho manual, extração de sistema, coloca no OneDrive, o que você já vivencia no seu dia a dia. A gente fez uma automação, é um projeto de BI, que reduziu isso para meio período. Então, 4 dias para meio período de 2 pessoas, no começo, a energia, o estresse é muito grande, porque tem que mapear a regra de negócio, entender como que é feito. A gente faz uma imersão de fato ali A gente veste a camisa do cliente, entende qual que é o segmento, a gente de fato entende um negócio para conseguir ser assertivo com a tecnologia. Então, isso gera muito estresse nesse primeiro momento, nessa primeira fase. É uma energia gigantesca, mas é uma vez só. Validou, tá? Essa energia está sendo gasta todo mês, esse estresse, esses 3, 4 dias, durante o ano inteiro. Sim, aí você multiplica por todo horas, mês. multiplica por horas o valor ali do profissional. Pro empresário é muito caro isso. E pro profissional também é muito estressante essa rotina, porque é cobrança e pressão. Que ele deveria fazer análise, ele está montando relatório. Exato. E nem não tá gerando valor pro negócio. E às vezes, quando ele entrega ali, pós esses dias maçantes, às vezes perdeu o timing da tomada de decisão. Porque a informação tinha que estar pronta ontem, não hoje. Então perdemos o timing. Então, a gente tem que vender, a gente tem que ser um vendedor que vai ser bom para todo mundo, para a empresa, para ele como profissional. Vai gerar mais facilidades e livrar tempo para ele mostrar o valor dele, como de fato você citou, como analista, para gerar valor para o negócio, né? Sabe, mostrar o que ele é bom mesmo do negócio. Cara, e a gente tem aí, né, só com empresa na área, 5 anos de empresa na área, com experiência mais de 10, 15 anos. Então, assim, de fato, melhora, né? Sim. Não é alguma coisa que a gente está testando agora, né? A DataRoots tem metodologia de implantação, vocês têm. Então, assim, é um negócio que só vem melhorando e dando resultados, tanto para empresas que não estão numa situação tão boa, quanto para empresas que estão, né, e querem melhorar. E querem melhorar. O que vocês têm usado tanto aí de engenharia hoje, falando de tecnologia, para o pessoal? Cara, a gente, eu falo, nosso mascote lá é um camaleão, né, o Code. Às vezes olharem nas nossas redes sociais lá, ele parece bastante. A gente por que o camaleão ali, que representa a Stack? É muito dessa questão da camuflagem, ali, de se adaptar ao ambiente. Então, a gente dentro de casa tem muito isso, né? A gente não é fã de um provedor, por exemplo, só trabalho com a AWS, só trabalho com Google, só trabalho com Microsoft. A gente é bem flexível, porque cada cenário de guerra ali, cada cliente tem um padrão. E a gente tem que se adaptar a ele, né? Agora, tem cliente que não tem padrão nenhum e a gente implementa o que a gente mais gosta de trabalhar. E como você citou, para esses projetos de engenharia de dados, a gente costuma muito trabalhar com o Google para esse cliente pequeno, porque, como você citou anteriormente, às vezes fica custo zero uma arquitetura de dados moderna. A gente trabalha lá com cloud sem gastar nada por conta do BigQuery. Muito bom, exato. A gente usa bastante porque se o volume não é tão grande, a gente consegue rodar o mês ali para o cliente e custo zero. Entra no free tier. E já com uma arquitetura moderna, né, de engenharia de dados. Então, quando o cliente não tem a recomendação, geralmente estamos trabalhando com o Google, nessa estrutura de engenharia de dados, mas, como eu falei, o Code ali, que é nosso símbolo, a gente se adapta ali ao cliente, a gente tem especialistas dentro de casa de AWS, quando é um projeto, tem que ser Azure, eu tenho especialista dentro de casa que vai trabalhar com Azure, e a gente acaba atendendo. Se adapta. A gente também se adapta na DataRoots, porque que nem você falou, a gente vai entrar num cliente que é full Microsoft, não faz sentido nem fazer mudar uma proposta. Tem cliente que é full AWS. Tem muita empresa grande que tem data center, local, né? Não local, mas servidores próprios, máquinas virtuais, né? Então, esse é um ponto bom. Putz, eu vou investir se eu já tenho recurso. Vamos subir um Apache Hope, vamos subir um Airflow. Tem um monte de ferramenta open source aí para a gente poder fazer isso, né? Não, show de bola. A GCP, lembrei, queria dar um alerta aqui para a audiência também. Vamos falar, por exemplo, do GCP. Existem formas e formas de você implantar. Né? Você, nossos times conhecem as práticas que conseguem deixar um custo-benefício excelente. É isso. Mas tomem cuidado numa implantação. Sai fazendo, né?
A gente já passou por isso, por exemplo, levantamos um serviço do Google lá, não lembro, é o Airflow do Google, não lembro o nome dele. Mas assim, é uma máquina que ficava rodando 24/7. É o Google Data Functions que você estava usando? Acho que era, cara. Sei que ficava ligado 100% do tempo. Quando a gente foi ver a fatura, isso faz uns 2 anos, Tomou um cara, susto. não, tomamos um susto e muita gente toma susto com fatura de cloud, né? Sim, sim. Hoje em dia a gente otimizou tudo, a gente usa Cloud Run, usa serverless, né? Então a gente consome recursos de hardware somente no período que a gente está executando. Sim. Isso diminui o custo Muito. violentamente. Outro ponto, né, que às vezes as pessoas não entendem, os gestores não entendem, e até, né, às vezes o pessoal da própria área de BI não entendem. A engenharia de dados, ela é a gente tem muito, o profissional, o engenheiro de dados, ele tem um perfil muito de programador, de engenheiro de sistemas, né? Porque tem, né, pode ter muito código aí nessa engenharia de dados. Então existem boas práticas, né, que a gente usa, né, que é versionamento. Sim. Então tudo isso ajuda num próximo tópico aqui, que é a governança. Sim. Como assim? Eu tenho um repositório único que está funcionando. Alguém me pediu uma alteração, eu alterei, o número começou a mudar, foi questionado. Opa, vamos ver o histórico. O que mudou aqui? Sim. Ó, foi colocada uma regra nova. Quem solicitou? Foi fulano. Por quê? Por causa disso. Não foi comunicado? Aí você começa a tentar, né, mapear isso. Então, assim, a engenharia, como o próprio nome diz, usa boas práticas de desenvolvimento de software. Muita documentação, que é coisas que a gente não vê hoje nos projetos de BI, né? É Você citou impossível. no começo da nossa fala aqui, esse Power BI que você pegou esse arquivo PBix, né? Sim, Com 100 etapas e 0 documentação. eu consigo fazer hoje propostas de Data Warehouse se o futuro cliente ali, possível cliente, me colocar na mão as documentações. Sim. Mas vou te falar, cara, é quase São poucos que tem... 10% que tem documentação. E aí, o que a gente faz? A gente entra com um serviço que a gente chama de assessment, Sim. que é uma descoberta. Sim. Bom, se não tem nada documentado do que você tem hoje, Sim. então, né, vamos fazer uma fase aqui para descobrir o que tem e vamos documentar, vamos mapear Sim. e fazer o dicionário de dados, né? E tem uma metodologia para fazer essa primeira parte aí que é o assessment. E às vezes as pessoas não entendem a importância. Não vê o valor agregado que tem, né? Tem casos assim de ETLs rodando em máquinas local, do próprio analista. Eu entendo que, né, as coisas, né, nascem, estão resolvendo problemas, mas precisa evoluir para diminuir essa carga. Na minha visão, um fluxo, um pipeline de dados, ele tem que funcionar sozinho. Sim. Né? A gente tem casos aí de grupo de empresa com 15 empresas, né? Eu sempre comento aqui, todo dia o pipeline é atualizado, eu recebo lá se tem erro, não tem, e funciona sem a gente colocar a mão. Eu não tenho um engenheiro que tem que entrar todo dia lá e dar um play. Não é isso, é engenharia de dados, por isso que ela é complexa, né? Porque é uma construção sistêmica ali que fica executando de tempo em tempo, gerando a informação. Então, tem boas práticas de TI. Não, hoje em dia, para a gente analisar dados, né, ter esse enriquecimento do dado, o coração disso é a engenharia de dados, né? Tanto que o profissional engenheiro de dados está muito valorizado no mercado, né? Bons profissionais sêniores é difícil de encontrar e quando a empresa vai buscar, cara, tá disposta a pagar ali um preço alto, porque tá difícil de encontrar. Por que você acha que é difícil de encontrar esse profissional aí? Cara, são alguns aspectos, né? Bons profissionais. Falando de tecnologia, seja BI, engenheiro de dados, bons profissionais de fato, não profissionais ferramenteiros ali, que sabem, dominam uma ferramenta e apenas aquilo, né? Não tem todo um know-how por trás, boas práticas, porque é muito mais sobre boas práticas, conhecimento conceitual, do que de fato ser ferramenteiro. Porque ferramenteiro mesmo, você pega um curso ali na Udemy, alguma coisa ou outra, você vai fazer alguma coisa de ferramenta. Mas é aquela coisa ali, é escalável, é sustentável, a longo prazo de uma organização. Isso vai ter continuidade? Então, esse é um desafio, né? Quando eu vou contratar, eu tô tendo essa dificuldade dentro de casa para projetos, assim, eu tenho bons profissionais,
conto com esses bons profissionais, mas aumenta a demanda, aumenta o volume, é difícil de encontrar. Hoje, tá muito nesse êxodo das outras pessoas de outras áreas para dentro de tecnologia, né? Então, fica difícil, né? Porque hoje com o chat GPT, com essas IAs generativas, o cara vai lá, joga um código ali, faz uma pergunta, o prompt devolve, aí o cara trabalha home office, fala que é desenvolvedor sênior já e tudo mais. Só que até você descobrir, demora um tempo ali que o cara não é de fato, né? E às vezes tem cara que é bom de entrevista. E acaba passando E ali. tem outro ponto também, quando a gente fala de engenheiro de dados, principalmente numa consultoria, né, que a gente pode encarar várias fontes de dados diferentes, Sim. cara, você vai ter que estar disposto a enfrentar um RP, um Sim. Oracle, um SAP, TOTUS, Proteus, DataSul, Sim. vai ter que encarar API, Sim. vai ter que encarar sistema Um específico, Excel. legado, Excel. Então, assim, o cara, o engenheiro também tem que conhecer de negócio para Sim. facilitar isso aí, senão não. Sim. Então, é difícil achar É um difícil. profissional assim. Assim é difícil, mas eu vejo que profissionais que passam em consultoria, eles têm mais esse know-how, essa bagagem, do que aquele cara que, às vezes, que teve carreira em uma empresa só. Porque, às vezes, aquela empresa usa uma determinada tecnologia, uma determinada stack e só aquilo. E, às vezes, ele está numa empresa que tem as melhores ferramentas. Por exemplo, tem um Databricks rodando, que custa, é caro. Sim. Outras ferramentas, as melhores ferramentas. Só que, de repente, ele se depara numa consultoria que ele tem que atender clientes menores. O cliente menor não tem recurso para ter aquelas melhores tecnologias. Não faz sentido para ele. Não faz sentido para ele. E, às vezes, eu pego muito isso, né? Recentemente, na minha turma de MBA, né? Eu finalizei agora um MBA em Engenharia de Dados. E lá tinha uma galera nova, assim, de idade e de mercado, que eu tinha muito essa troca com eles, que eu, como empresário e vivenciando, atendo cliente de todos os portes, né? Tipo, então, o pequeno, a multinacional. E eu sinto isso, que cada um é um cenário. Só que eu via eles trabalhando nas empresas, eles acham, às vezes, que aquelas melhores práticas, as melhores ferramentas, é a verdade do mercado como um todo. Eu falo, cara, não, você tá numa bolha. Você tá no 3% ali da pirâmide que tem dinheiro para pagar um Databricks, rodar ali, comprar licenças de embedded do Power BI, rodar tudo dentro do Fabric, dentro do Power BI. É a bolha. Quando você vai para 80% do mercado, pro resto do Brasilzão aí, cara, Excel, coisas open source, aí API... você pergunta para ele, já ouviu falar de Pentarro? Pentarro, exato. Inclusive, mandar um abraço pro Rafael Arruda, fera do Pentarro Esse lá. é o cara. Quando eu aprendi Pentarro foi com ele, meu amigo pessoal hoje em dia, né? Tem um prazer de trocar figurinha com ele. Falando do Pentarro também e outras ferramentas open source, né? E às vezes o consultor tem essa maleabilidade, né? Essa flexibilidade de... E eu digo que esse é o profissional mais cascudo. Sim. Ele passa por várias situações ali. Aí quando ele tá numa empresa que tem as melhores tecnologias, as melhores ferramentas, cara, o cara vai voar. É uma máquina, né? Ele é bom, tá preparado para as adversidades e agora tá com o melhor recurso. Só que nem sempre a gente tem os melhores recursos. Você, como empresário também, consultor, cada cliente é um caso, cara. Cada caso é um caso. Eu rodo projetos dentro de casa que é 100% em Excel, estrutura lá dentro do OneDrive, em SharePoint, e tá tudo bem. Vou fazer as melhores práticas para esse cenário, porque é a realidade daquele cliente. Mas também tem projetos rodando lá com o Databricks, estrutura de engenharia de dados do medalhão, enfim. Mas cada caso é um caso. Tem uma evolução, né? Acho que faz parte. Falando em evolução, né? Um outro ponto que eu trouxe aqui é a governança, né? Até escrevi, governança não é travar, né? Sim. É dar clareza. Eu acho que nesse processo de evolução, de sair dos silos de dados, de ter uma engenharia de dados, ter um data warehouse, a gente também começa a falar de governança, que é a importância de você ter regras de negócio documentada. Por quê, né? Por que você tem confusão em indicadores? Às vezes é por uma má definição. Sim. O que é bem simples, o que é faturamento para o comercial não é o mesmo faturamento do financeiro. Sim. Mas todos os dois chamam de faturamento. Só que um desconta de evolução, o outro não. E não está escrito em nenhum lugar. Como que você vai garantir a confiança se não está escrito lá qual é a definição do indicador? Além disso, além de estar escrito qual a definição do indicador, aonde está o dado que é usado para calcular aquele indicador, que é o dicionário de dados?
É uma API, é uma tabela, qual que é a tabela, qual que é o campo, qual que é a regra, qual que é a SQL que está por trás. Tudo isso faz parte da O documentação, governança, né? bom ponto você tocar, porque falando de mercado, né, carreira, até para quem está assistindo aqui, o futuro, o mercado é isso, né? Porque o que que acontece com a engenharia de dados? Quer queira, quer não, falando de tecnologia, é recente, né? Esse boom das empresas. Não, porque lá, alguns anos atrás, era de fato só acessível para essa bolha, porque custava caro. Hoje em dia, não, já é acessível para qualquer patamar de empresa, desde que queira por essas boas práticas e contar com profissionais que queiram fazer isso acontecer. Então, falando de mercado, para profissionais, engenheiros de dados vai precisar cada vez mais porque o volume de dados está aumentando, só aumenta. Ano após ano, só aumenta o volume de dados. E os Então, BI que não tem engenharia vão começar a travar. Já vai estão começar a travando. exatamente, porque dados históricos não vai dar conta, vai travar. E o segundo ponto é a questão da governança, né, que você acabou de citar. Quando começou essa questão de data lake, todo mundo falando de data lake, vamos jogar os dados para o data lake. O que é o data lake? É o grande repositório lá, que eu consigo jogar lá, salvar qualquer... Sendo, falando porcamente, né, bem para se você não for técnico, né. É um grande repositório que eu posso colocar lá tabelas, um arquivo, um áudio, dados estruturados, semi-estruturados, eu posso guardar tudo no meu data lake. Só que chegou um tempo que as empresas estavam jogando literalmente tudo lá para dentro. Só que essa brincadeira começa a ficar caro. Eu armazenar esses dados e às vezes dados desnecessários ali para o meu negócio, vai ficando caro a brincadeira. De novo, é para 1% do mercado, 2%. Não é a realidade de todas as Sim. empresas. Então eu preciso desse profissional que vai olhar o quê? Além de ser engenheiro de dados, governança desses dados. O que pode entrar nesse data lake? O que faz sentido ter esse dado aqui, esse arquivo aqui guardado no meu data lake? Vai catalogar. Catalogar essa informação. Então, engenheiros de dados vamos precisar cada vez mais, tá? Já está acontecendo isso, né? E também o profissional que saiba, seja engenheiro de dados, mas com esse viés de governança. Então, eu acredito que cada vez mais vai ter nas estruturas, nos times de dados, o cara que olha só a governança. Com certeza. Cara, tenho visto, acho que tem muita dúvida, muito legal a gente trazer esse tema de engenharia aqui, porque tem muita dúvida no mercado. É um assunto complexo, né? Como começar, né? É difícil, não tem uma regra. Sim. Né? Não, começa assim. Tanto é que a gente, né, no nosso assessment ali, a gente tem essa etapa de planejamento do Data Warehouse. Sim. Deixa eu entender como que está a tua estrutura hoje, né? Quais são os gaps, o que você tem de tecnologia disponível, o que você quer, tem de orçamento para investir nisso, como que está a tua TI, enfim, tem todo um planejamento para poder chegar e ter uma sugestão. Eu acho que neste cenário, pelo volume de dados, pela quantidade de indicadores, pelos sistemas, pelas fontes de dados que vocês têm, a gente pode ir por esse caminho. Vocês vão precisar de um profissional assim, assado. Não tem jeito, tem que Sim. planejar. Eu tenho visto que é mais assertivo quando a gente planeja antes de sair executando. O que eu quero dizer com isso? É difícil chegar assim, um cliente me passa a demanda de um data warehouse e falar, cara, vai custar 60 mil reais para fazer esse data warehouse. Provavelmente seria um chute, né? Sim. Tanto é que eu pego assim, participo de propostas assim, que o cliente me fala, Rodrigo, eu tenho uma proposta aqui que está dizendo que é 3 meses e tem a outra que é 6 meses, né? E você está me falando que é 1 mês, só que você vai fazer o planejamento. Sim. Eu acho que faz mais sentido fazer o planejamento, né? E o pessoal tem concordado comigo, porque, cara, eu já peguei casos assim, sem brincadeira. Um caso lá que é a gente fazer um data warehouse com 25 fontes de dados, bem específico assim do negócio. Como é que você vai dizer que vai levar tanto tempo para fazer isso se você não investigar Não colocou todas a as mão. APIs, você vai precisar fazer raspagem de site, conectar em banco de dados. É um assunto complexo, acho que vale a Sim. pena planejar, e pensar É que nisso. quando o cliente tem essa maturidade, né, para fazer essa construção em conjunto, nossa, eu acho que é o maior tesão da gente tirar esse projeto do ar, né. Agora, quando o cliente não tem essa maturidade, que é a maioria dos casos, né, porque de fato, às vezes eles não são tecnológicos, né, e é um desafio muito grande de mostrar o valor agregado que tem nesse passo aí, por exemplo, do planejamento. Show de bola. Vamos voltar a um tópico aqui, a gente já está caminhando para os finalmentes aqui, mas eu gostaria de trazer esse tópico porque eu sei que vocês trabalham bastante com isso,
que é a questão de processos, né? A gente comentou lá no começo desse episódio que às vezes o problema não é o dado, mas é o processo. E como vocês têm ajudado as empresas a trabalhar com as questões de construção de aplicativos web, aplicativos mobile, que provavelmente Legal. no próximo passo vão alimentar um Eu, BI. Como é que tá sendo essa experiência aí, Obrigado né? por trazer esse ponto, né? Até uma... Né, esse tech está sendo um diferencial, principalmente no último ano. Até mandar um abraço pro Rafa lá, que é o nosso tech lead, desenvolvedor. Tá à frente desses projetos, liderando ali a arquitetura, liderando os meninos lá, os desenvolvedores. E o porquê do processo, de novo. Você também, empresário, vai estar ouvindo isso, eu acho que você sente essa dor no seu negócio hoje. Você contrata, por exemplo, um RP grande de mercado, não vou citar, pode ser o RP A, B, C ou D, mas nenhum RP de prateleira, ô Rodrigo. O que acontece? Atende 100% das dores. Às vezes você contrata uma Ferrari lá, um RP líder de mercado, você usa 10% dos módulos dele para sua regra de negócio. Só que você tem todo aquele recurso. Só que uma regra ou mais regras específicas do seu nicho, do seu segmento, ele não atende, certo? Uhum. Só que essas regras que não são atendidas, tem que ser feito esse processo em algum lugar. E onde estão essas regras apartadas hoje que o RP não dá conta nas empresas, nas estruturas? Que aí entra também um pouco da questão do silo dos dados. Estão nos Excels. Esse monte de regras de negócio que o RP principal ali do coração da operação não atende, estão espalhados em planilhas. Só que quando a gente fala de planilha, Rodrigo, ainda mais para fazer o processo acontecer, eu estou lidando com dados manuais, inputs ali que depende às vezes de pessoas, Sujeira na sujeira de informação. dado, não tem restrição ali de acesso, quem pode acessar às vezes ou manipular. Se eu não tiver minimamente uma governança de planilhas, vai ter dado sujo, dado não estruturado. E, consequentemente, lá na ponta, quando eu for fazer BIs, análise de dados, eu tenho uma informação não verdadeira, certo? Então, a gente, no último ano, a gente vem explorando muito, através da nossa histórico e percepção dos clientes que tinha esse gap, de ajudá-los, cara, vamos ter menos fontes de dados, além do seu RP, né? Não ter esse monte de Excel solto. Então, a gente na S-Tech tem feito muito sistemas apartados para atender diretamente regras de negócios específicas. Literalmente, tailor-made mesmo, feito ali para atender regra do cliente. Apartados, mas integrados com o RP. Exato, Que eu exato. acho que esse Então, é o esse é o tchan. não é desligar o RP. Porque Não. o RP é o coração da operação, certo? Só que todas essas fontes soltas, a gente centraliza em um outro. E eu gero o que com isso? Maior confiabilidade no processo. E na E informação. na informação, porque eu vou eliminar travas ali, acesso à informação. E consequentemente, estou gerando o quê? Quando eu faço esse segundo... O que vai acontecer? Vai ter um segundo sistema da empresa. Um sistema literalmente da empresa, né? Que a gente faz ali Com a cara com a dela. cara da empresa, é um sistema próprio para a empresa. E vou centralizar esses dados, não vou ter mais um monte de planilha solta. E, consequentemente, me gera o quê? Um banco de dados estruturado. Que aí é o nosso parque de diversões de novo, que me gera dados para fazer BI e análise de um dado estruturado e confiável. Então, um case, um caso seria essas... A gente encontra muitos planilhas que são praticamente os Sistemas, né? é isso. Só que é isso que você falou. É um sistema que tem que ficar sendo compartilhado por diretório, por e-mail, que tem que ser refeito todo E fora que mês. trava. Trava, tem limitação do Excel, não tem permissionamento de acesso. E aí você tem uma transformação digital, né, Sim. desse sistema para realmente ele virar um sistema. Aí já fazendo integração com o RP, vai e volta. Exato. Aí o negócio muda, né? Aí a gente entra em outro aspecto aqui que é fundamental, que está sendo muito falado hoje. Porque quando a gente tem o dado na mão, seja do banco de dados do sistema e desse sistema que eu acabei de citar, dali para frente, você sabe muito bem disso, é o nosso parque de diversões, né, Rodrigo? Sim. Tanto para fazer BI, ciência de dados, IA, automações, disparo de alerta, seja via e-mail, via WhatsApp, porque eu tenho o processo estruturado e confiável e tenho na minha mão aquele dado, aquele banco de dados. Então, dali para frente, eu faço o que eu quiser. Posso implementar inteligência artificial, posso implementar... tá para finalizar um mês, não, tô a 30% de bater minha meta.
Essa informação tem que chegar para quem? É pro dono da empresa lá no WhatsApp dele? Eu vou mandar. Dispara. Dispara. A gente cria o que a gente quiser aqui daqui para frente, desde que o processo esteja estruturado. Agora, concorda comigo o desafio que é se eu tenho um monte de Excel solto para fazer esse... Porque aqui é o suprassumo, essa última camada que eu tô falando, né? É a cereja do bolo, né? Agora, se eu tenho um monte de sistema espalhado, um monte de planilha espalhado, eu não consigo chegar nesse... Posso entregar? Posso, mas tô com um dado assertivo? É confiável aquela informação? E às vezes, até para chegar naquilo, eu vou gastar muito mais energia. Às vezes, eu não vou estar no timing correto. Então, o processo tem tudo a ver com o processo, dados, né, gente? Não tem o que falar. É ele que vai gerar a informação. Sim. Então, se você pode fazer uma melhoria aonde gera a informação, você vai ter vários benefícios no caminho, né? Na jornada que o dado, né? Aquela ideia que a gente sempre traz aí nos nossos treinamentos, né? Essa transformação do dado em informação, da informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria, que é usar a informação para tomar decisão, né? Usar o conhecimento para tomar decisão. Então é isso aí. Eu acho que em algum momento pode ser necessário revisar processo, digitalizar ali alguma planilha, transformar num sistema, num aplicativo, e isso com certeza vai afetar tudo que a gente tem falado aqui de engenharia de dados e BI, né? Só para complementar também, a gente está falando muita coisa, engenharia de dados, IA, e às vezes o empresário acha que falou de tecnologia, eu não vou ter budget para isso, né? Hoje em dia a gente tá muito mais acessível, né? As ferramentas, os recursos. Então tem N formas de a gente tirar tudo isso que a gente está conversando do papel. Não é mais pro 1, 2% do mercado, né? As big techs, né? Grandes empresas que pode ter esse nível de tecnologia. Isso que é o legal hoje. Hoje em dia tá muito acessível. A gente consegue ter muito resultado com pouco investimento. Muito bom, cara. A gente consegue... Como a gente entra entendendo desde o processo, né, as áreas de negócio, TI, a gente consegue medir, estimar um ROI, né? Sim. Um retorno. A gente vai entender, a gente entende o negócio. A gente tem casos que já geram ROI. Então, a gente consegue levar também o que o mercado está fazendo para analisar, né? Eu levei esses tempos muita coisa sobre análise de inadimplência. Sim. A gente sabe o que está acontecendo no mercado e consegue levar isso para as empresas. Pô, uma análise de inadimplência com certeza pode pagar um projeto teu de BI. Sim, sim. Né? Então, assim... Eu citei anteriormente aqui no nosso bate-papo a automação, que as pessoas lá levavam 4 dias para... Faz aí, calcula quanto custa a hora daquele empregado, vezes 2 empregados, vezes um mês, vezes um ano. Às vezes aí ele já tem ROI em eu tô falando de uma atividade. Sim, atividade. Sim. Então também é o nosso papel transformar isso. Porque assim, às vezes a tecnologia é muito abstrata, né? A gente como empresário ali, como consultor, transformar isso em número. Porque fica mais claro para o empresário, ó, colocar X, fazer isso acontecer, processo estruturado, você pode ter Y. Então também é um papel nosso. Você pode ter um ROI, né? Aqui, Exato. né, numa análise de inadimplência, mas você pode ter um ROI ali da melhoria da eficiência no processo. O cara levava 4 dias, vai levar meia hora. Quanto custa isso? Isso é fácil, exato, é matemática de calcular, né? Então é muito mais assertivo. Muito bom, cara. Bom, cara, excelente papo. Falamos de muita coisa aqui. Eu anotei aqui alguns lances revisados aí. O que a gente falou de lances aí? Cliente com múltiplas planilhas sem padrão. Acontece bastante, né? Sim. Projeto com BI sem engenharia. O retrabalho gerado. Foi um lance aí que a gente analisou aqui, né? Empresa que ganha eficiência ao integrar um app ali, né? Também revisamos um lance, né? E agora eu vou fazer um bate-bola aqui com você, cara, para a gente se direcionar aí ao fim desse episódio. Cada área precisa do seu próprio BI? Cara, sim, eu acredito que sim, porque cada regra do negócio ali tem a sua particularidade. Então, eu sou muito a favor que as áreas das empresas tomem decisões nos seus dados do seu segmento. Mas para isso, com as boas práticas. Perfeito. Governança, atrasa o projeto? Com certeza. Não atrasa, na verdade, no primeiro momento vai gastar uma maior energia, mas no longo prazo, na linha do tempo, é fundamental para o sucesso, para a gente chegar na reta de chegada lá que a gente quer. Esses dias eu ouvi uma frase, né? Às vezes a gente não quer investir tempo planejando,
mas a gente investe em retrabalho. Retrabalho, exato. Não tem tempo para planejar, mas para fazer de volta tem. É isso. Tem até um cara famoso que fala isso. De fato, no primeiro momento, vai dar uma travada no bom sentido, mas pensando na linha do tempo, é muito mais assertivo fazer isso. Engenharia de dados é custo? É investimento, cara. É o sucesso ali do seu analytics, da sua IA, da sua inteligência artificial, da ciência de dados. Com uma boa estrutura, você vai colher resultado e ter ROI, como a gente citou anteriormente. E agora essa aí, a galera do LinkedIn vai ficar em cima da gente, cara. Excel ainda é melhor que BI? Cara, cada um no seu papel, né? Essa daí é polêmica. Mas não tem jeito, a gente sempre vai existir, vou falar que não. Ele vai sustentar a operação e... Duvido que você não abra um Excel todo dia. Todo dia. Essas regras apartadas é Excel, então... É evolução. O que importa é menos sobre ferramenta, é mais sobre solução. Sim. Né? E evoluindo, claro. Se tá bom, beleza. É difícil achar uma empresa que tem... nossa, tá tudo 100%. É meio impossível. E outra, não é nem substituir. Eu acredito muito que são complementares, né? Cada um num aspecto ali, numa ponta do processo. Maravilha. Iago, muito bom o papo. Falamos aí sobre engenharia, processo, engenharia de dados, data warehouse, falamos sobre governança, falamos aí sobre os aplicativos que estão envolvidos com os processos, trouxemos, acho que, alguns casos aí bem interessantes. Então, a gente sempre está aberto, né, Iago, trocando ideia no LinkedIn, postando. Nossas DMs lá sempre estão cheias, a gente sempre está conversando, tirando dúvidas. Então, nesse episódio também, fique à vontade para comentar aí, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente está aberto para trocar ideia, a gente quer cada vez mais falar sobre esses assuntos, que são assuntos importantes e que ajudam realmente as empresas a evoluir, a melhorar, a ter melhores resultados. Então, é fantástico, né? Continuamos aí a nossa série de gestão com dados. Logo temos novos episódios aí. E é isso. Muito obrigado, cara, mais uma vez pela presença, por se deslocar aí de São Paulo, como sempre. Obrigado, cara. Quer deixar um recado aí para a galera? Cara, eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez aí, agradecer a parceria. Espero que se perpetue aí por muitos anos. Conta com a gente lá, o time da STEC. Também bem-vindo lá. Participou do nosso evento no começo do ano, estava lá em São Paulo também. Não é só eu que venho aqui para o Sul, né? Você vira e mexe também está lá em São Paulo. O recado é para você, profissional de dados, para você, empresário que tem entendimento que a tecnologia, os dados, vai gerar um resultado, eficiência ali para o seu negócio, a gente ser agentes multiplicadores dentro do negócio para perpetuar essa cultura, que não é custo, é investimento, são melhores resultados para a estrutura como um todo, para tomar melhores decisões. Então, se a gente sabe ali, se eu, como profissional, sei uma ferramenta, sei uma boa prática, compartilhar com o meu colega, com a área como um todo, seja o benchmark, seja o case da sua área, da sua empresa, daqui a pouco as outras áreas estão se inspirando na sua área, em você como profissional, para perpetuar essa mensagem. Porque é bom para mim, é bom para a empresa do Rodrigo, é bom para todos os profissionais de dados e tecnologias no Brasil aí, para cada vez mais fomentar esse espaço. Tem muita oportunidade. Aqui a gente não é concorrente, a gente se ajuda ali nas soluções porque tem demandas que são colaborativas. Você vai precisar da minha mão de obra, eu vou precisar da sua mão de obra. Você me indica, a gente faz coisas juntos, projetos juntos. Então, é isso aí, gente. Se você gostou do episódio, compartilha, curte, se inscreve no canal aí. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima!